Balanceamento redox ou reações de oxirredução são reações que ocorrem em transferência de elétrons, pois há variação de NOx. Tá? O elemento que doa elétrons sofre oxidação e tem NOx aumentado. E o elemento que recebe elétrons sofre redução e tem o NOx reduzido. Então a gente vai começar a ver isso a partir de agora no exemplo. A reação de uma pilha alcalina é um exemplo de reação de oxirredução. Então, a gente pode observar que o zinco, ele está sozinho, então a sua carga é zero, o seu NOx é zero. Já o zinco aqui, preso ao oxigênio, ele tem carga mais 2, NOx mais 2. Então, se de 0 para mais 2, né, sofre variação, quando a gente observa o que está acontecendo no reagente e o que aconteceu no produto, a gente observa que houve um aumento do NOx. Então, isso é chamado de oxidação, tá? E doa 2 elétrons, que a gente vai ver mais adiante um pouquinho como é feita essa doação de elétrons. O manganês, ele passa de mais 4 para mais 3, de um lado para o outro da seta. Então, se aqui era 4 e aqui 3, então recebe um elétron e no caso aqui, a carga, o NOx, ele está diminuindo, ele passa de 4 para 3, então está diminuindo. Se diminui o NOx, então é uma redução. Portanto, toda espécie que sofre oxidação, que no caso aqui é o zinco, né, é chamado de agente redutor. E toda espécie que sofre redução, que no caso aqui é o MnO2, o dióxido de manganês, vai ser chamado de agente oxidante. Agora a gente vai falar do método redox de balanceamento. Os elétrons não podem surgir ou sumir no meio de uma reação, ou seja, o número de elétrons doados pela espécie que se oxida deve ser exatamente igual ao número de elétrons recebidos pela espécie que se reduz. Aí tem o balanceamento de equações moleculares. Então, a gente pode observar aqui nessa reação entre fósforo, ácido nítrico e água, formando como produto o monóxido de nitrogênio e o ácido fosfórico. A gente observa que o fósforo, como ele é um elemento sozinho, então o seu NOx é sempre zero. Já o NOx do fósforo aqui é mais 5, então variou de 0 para 5, então está variando em 5 elétrons. Já o NOx do nitrogênio passa de mais 5 para mais 2, ou seja, está variando de 5 para 2, então varia em 3 elétrons, tá? Então, a diferença na variação do NOx do fósforo é de 5 elétrons e do nitrogênio a variação é de 3 elétrons, tá? Então, a gente observa que nesse caso aqui, o nitrogênio ele sofre redução e o fósforo sofre oxidação, porque está tendo um aumento aqui, ó, do NOx. Aí, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar e multiplicar a variação do NOx, que é esse 3 e 5, pela maior atomicidade, ou seja, pelo número de átomos. Como eu tenho um de nitrogênio aqui, então é só multiplicar por 1. Mesma coisa o fósforo, 1 de fósforo, é só multiplicar por 1. Então, 5 vezes 1, 5, e 3 vezes 1, 3. Então, continuamos com 5 e 3 elétrons, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a troca desses números. O 5 do fósforo vai passar para frente da substância que tem o nitrogênio. E o 3, que era do nitrogênio, vai passar para frente do 3, né, do fósforo. Então, a gente colocou esse 3 e 5 aqui. E agora, a gente vai seguir o balanceamento pelo método das tentativas, tá? Então, se eu tenho 3 de fósforo de um lado, eu tenho que ter 3 de fósforo desse lado, pelo método das tentativas. Por isso, foi colocado 3 aqui. Se eu tenho 5 de nitrogênio aqui, do outro lado eu venho e coloco 5 aqui do nitrogênio. Então, já está equilibrado o fósforo e o nitrogênio. Agora, a gente vai equilibrar o hidrogênio. Então, desse lado aqui, ó, tem 5 mais 4, 9 de hidrogênio.
Aqui, ó, 3 vezes 3, 9 de hidrogênio. Oxigênio agora, 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. Então, no total, a gente tem 17 de oxigênio aqui. 5 de oxigênio, com mais 3 vezes 4, 12. 12 mais 5 é 17 também de oxigênio. Então, observamos que a reação está equilibrada. Agora, a gente vai para o exemplo 2. Então, a gente tem aqui, ó, uma variação entre o manganês, tá? De mais 7 para mais 2, e do cloro aqui, ó, de menos 1 para 0. Então, a gente observa aqui nessa reação que eu agora coloquei o NOx de cada um desses elementos, que é o mais correto, porque quando a gente coloca o NOx de cada elemento, aí a gente observa qual é que está sofrendo, né, variação, qual que se oxida, qual que se reduz. Então, a gente pode observar aqui que o manganês, ele passa de 7 para 2, então a variação é igual a 5 elétrons. O cloro, ele varia de menos 1 para 0. Então, como ele está variando de menos 1 para 0, a gente tem uma variação de 1 elétron, tá? Aí, multiplicando esses números pelos números de átomos, então, essa é uma regra que a gente sempre tem que fazer. O manganês, ele tem variação de 5 elétrons, mas quando a gente olha para o manganês aqui, tem um átomo em cada lado do manganês. Então, a gente multiplica 5 vezes 1 e a gente tem aqui no total 5 elétrons. Mas quando a gente olha agora para o cloro aqui, ó, tem um átomo só, tá? Mas desse lado aqui, ele tem 2 átomos. Então, se ele tem 2 átomos aqui, eu vou ter que pegar esse 1 e multiplicar por 2, que é a sua quantidade de átomos ali. É a maior quantidade de átomos que o cloro tem. Então, 1 vezes 2 igual a 2. Então, o que a gente vai fazer agora com essas quantidades? A gente vai fazer uma troca. O 2, que era do cloro, vai passar para frente do manganês. E o 5, que era do manganês, passa para frente do cloro. Então, aí, a gente vai reescrever a reação colocando esses valores. Olha lá, 2 na frente do manganês e 5 aqui na frente do cloro. Depois, a gente vai ajustar a reação, né, pelo método das tentativas. Então, é isso que a gente vai fazer com o restante da reação. Se eu tenho 2 de manganês aqui, eu venho aqui na frente e coloco 2 para ajustar esse manganês, para ficar com 2 também. Se eu tenho 5 vezes 2 aqui, 10 de cloro, e eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, então eu observo que no total aqui, antes da gente ver o cloro, vamos ver o potássio, porque pelo método das tentativas, o potássio ele é um metal. Então, lembra da regra do macho? A gente tem que equilibrar primeiro o metal para depois o ametal. Lembra que a gente colocou 2 aqui para o manganês? Então, a gente vai ter que colocar 2 aqui, ó, para o potássio, para equilibrar o potássio. Porque aí agora vai bater certinho o número de cloros, tá? Então, ó, eu passo a ter 2 de cloro aqui, 2 vezes 2, 4, e 5 vezes 2, 10. Então, eu coloquei até aqui em azul, ó. 2 de cloro, 4, 5 vezes 2, 10. Então, no total, eu tenho 16 átomos de cloro aqui desse lado, tá? Se eu tenho 16 desse lado, então eu tenho que vir aqui e colocar quem? O 16, o número 16, tá certo? Para poder equilibrar o cloro. Pronto, equilibrei o cloro, agora a gente equilibra quem? Hidrogênio e posteriormente o oxigênio, tá? Então, se eu tenho 16 aqui de hidrogênio, eu coloco 8 aqui, porque 8 vezes 2, 16. E agora o oxigênio. Eu tenho oxigênio aqui, ó, 2 vezes 4, 8. E aqui só aparece o oxigênio aqui, que também tem 8. Então, a gente observa que a reação agora está equilibrada. Então, tá aí a reação toda equilibradinha. Agora a gente vai falar de balanceamento de equações iônicas, tá? Então, a gente observa que essa reação aqui, ela tem íons, ela tá tanto no reagente quanto aqui, olha, no produto,
tá? A água não tem íons. Então, a gente pode observar que eu já coloquei o NOx dos seus respectivos elementos, tá? Aqui, como o enxofre aqui já tem carga, né? Então, fica até mais fácil da gente poder ver a variação de NOx de um lado para o outro. Aqui, o NOx do manganês é mais 7. E desse lado já tem a carga aqui, ó, mais 2. Então, tá variando de 7 para 2. Então, nós temos uma variação de 5 elétrons. Já aqui está variando de 2 para 6. Então, observa que aqui está variando de menos 2 até mais 6. Então, se eu tenho menos 2 até mais 6, eu tenho uma variação de 8 elétrons, tá certo? Porque vai de uma carga negativa, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, até chegar a mais 6. Por isso, 8 elétrons. Então, já vimos, né, a variação de NOx dos elementos aí dessa reação. Aí agora a gente vai pegar e colocar aqui nessa reação, olha, as quantidades da variação, né, de elétrons que a gente achou aqui, tá? Como eu tenho um átomo de cada lado e um átomo aqui de cada lado, então seria só multiplicar por 1, tá? Então, 5 elétrons e 8 elétrons. Então, eu coloquei aqui, ó, 5 para o enxofre e 8 aqui, tá? Para o manganês, porque a gente tem que fazer aquela troca, né? Quem era 8 vai passar a ficar com 5 e quem era 5 passa a ficar com 8. Então, ó, fizemos a troca, aí agora a gente continua equilibrando a reação. Então, se eu tenho 8 de manganês aqui, eu venho aqui, ó, 8 de manganês. Se eu tenho 5 de enxofre, eu venho aqui, coloco 5 de enxofre. Então, já está equilibrado o manganês e o enxofre, tá? Aí, a gente agora vai equilibrar quem? Vai equilibrar o hidrogênio, né? O hidrogênio, eu tenho só um hidrogênio desse lado e 2 hidrogênios desse lado. Mas antes da gente equilibrar o hidrogênio, observa que aqui, preso a esse hidrogênio, eu tenho oxigênio. E eu tenho uma grande quantidade de oxigênios aqui, olha. Quando eu olho aqui, ó, 8 vezes 4, eu tenho 32 de oxigênio aqui. E aqui, 5 vezes 4, eu tenho 20 de oxigênio aqui, tá? Então, o oxigênio, ele é um elemento, né, que no método das tentativas, a gente geralmente deixa ele por último. Porém, quando a gente bate o olho na reação, a gente observa que o oxigênio tem uma grande quantidade. Então, se eu tenho 32 no total de oxigênio aqui, eu observo que aqui teria que ter 32 também. Porém, tem 20 aqui. Aí eu tenho que colocar 12 aqui, ó, porque 20 mais 12 vai bater certinho, vai dar 32, tá? Aí eu vou equilibrar o hidrogênio. 12 vezes 2, 24. 24 aqui de hidrogênio e a reação fica toda equilibradinha, tá? Agora, vamos falar de casos especiais de reações redox. A gente tem um tipo de reação que é chamado de autorredox. Nesse caso, um elemento em parte se oxida e em parte se reduz. Então, olha o que está acontecendo nessa reação aqui, que é uma reação de autorredox. O cloro aqui sozinho, tá? Tem carga 0. Já desse lado aqui, eu tenho cloro menos 1 e cloro mais 5. Então, de um lado eu tenho cloro 0 e do outro lado eu tenho duas cargas, né? 2 NOx para os átomos de cloro, um em cada substância ali, tá? Eles estão em substâncias diferentes. Então, por isso que essa reação é chamada de autorredox. Então, o que a gente vai fazer? A variação de cloro. Então, ó, ele passa de 0 para 5, tá? E ele passa de 0 para 1. Então, a variação é de 5 elétrons e a variação é de
um elétron, como eu coloquei aqui. Como eu tenho Cl2 aqui, maior quantidade de átomos que a gente tem do cloro é desse lado, são os 2 átomos, então eu vou ter que multiplicar 5 vezes 2 e 1 vezes 2. Então, no total, eu tenho 10 elétrons aqui para o cloro e 2 elétrons aqui para esse outro cloro. Então, agora a gente vai colocar as quantidades e equilibrar pelo método das tentativas. Então, ó, coloquei 10 e 2 aqui. Então, ó, aí eu passo a ter 10 de sódio aqui com mais 2, 12. Então, eu tenho que colocar 12 aqui para equilibrar o sódio, tá? Então, eu equilibrei o sódio, que é um metal. Aí, agora a gente olha para o cloro. Tem 10 de cloro aqui, com mais 2 aqui, 12. Então, se eu tenho 12 de cloro, coloco aqui 6 vezes 2, 12 e equilibro o cloro. Aí, agora a gente vai equilibrar o hidrogênio, né? Que a gente tem 12 aqui de hidrogênio, coloca 6 aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Aí a gente equilibra o oxigênio, tem 12 desse lado aqui. 2 vezes 3, 6, mais 6 desse oxigênio aqui, 12. Então, a gente observa que a reação agora está toda equilibrada. Porém, tem um fator aqui que a gente não pode deixar passar despercebido. Todos os números que estão aqui na frente da reação, que a gente chama de coeficientes, né? Esses coeficientes são todos números pares, então dá para a gente simplificar, né? Quando a gente divide 6 por 2, vai dar 3, 6 por 2 vai dar 6, vai dar 5, 1 e 3. Aí agora a gente observa que a reação continua equilibrada, mas não tem números que possam ser simplificados, tá certo? Então, mais um exemplo aí de reações de oxirredução, dessa vez de autorredox. Agora a gente vai para a última etapa aí, que é a oxidação ou redução parcial. Ela acontece quando parte dos átomos do elemento que reduz ou oxida não tem seu valor, né, seu NOx alterado. Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. O mercúrio, ele está sozinho, então o seu NOx é 0. O nitrogênio aqui vale mais 5. Já o mercúrio aqui vale mais 2. Então, a gente já percebe a variação de mercúrio de um lado para o outro. Passa de 0 para 2. Está variando em 2 elétrons, tá? Quando a gente olha para o nitrogênio aqui, ó, ele vale mais 5, aqui ele também vale mais 5, mas aqui ele vale mais 2. Então, a variação de nitrogênio está desse lado para esse lado aqui, para esse nitrogênio aqui, tá? Então, varia de 5 para 2 elétrons. Essa variação é de 3 elétrons. Então, como só tem um átomo de cada, a gente multiplica por 1, então eu tenho 2 de mercúrio e 3 de nitrogênio. Tá certo? Então, ó, fazendo a troca, né, colocando 3 na frente do mercúrio e o 2 na frente do nitrogênio, tá? A gente faz a troca. Então, agora a gente continua o equilíbrio pelo método das tentativas, tá? Então, se tem 3 de mercúrio aqui, tem que ter 3 de mercúrio desse lado, tá? O nitrogênio, eu tenho 2 vezes o nitrogênio aqui, mais 2 de nitrogênio aqui. Então, lembrando que, esse 3 que entra aqui também faz parte desse nitrogênio. Então, ó, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, no total aqui, ó, a gente tem 8 de nitrogênio. Então, coloca 8 aqui para equilibrar o nitrogênio. Então, se eu tenho 8 agora de hidrogênio aqui, o 4 vezes 2 equilibra o hidrogênio, tá? Com 8. 8 vezes 3, tá? 8 vezes 3, 24, vai equilibrar, então, o oxigênio desse lado. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 mais 2, 20, com mais 4, 24. Então, 8 vezes 3, 24. E no total aqui de oxigênio, a gente tem 24. Enfim,
terminamos a matéria, né, de balanceamento de oxirredução, balanceamento redox.